Artigos são umas palavrinhas muito importantes na língua portuguesa que tem um peso muito significativo e um poder também muito relevante na nossa língua. E hoje você vai saber sobre isso e tem mais. Você irá saber que artigos, em alguns casos, eles têm o poder não só de substantivar uma palavra, como o poder de pronome demonstrativo. Ficou curioso para saber? Isso daí tem tudo a ver com a etimologia. Então fique comigo, porque você vai descobrir essas coisas e outras coisas bem legais ainda hoje. Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá! Hoje nós iremos falar sobre artigos. Antes de mais nada, já sem delongas, vou dividir esse vídeo em 3 partes interessantes, 3 partes principais. Primeiro, eu irei falar para vocês a respeito do artigo ser definido e indefinido, né? No caso, a sua definição é uma palavra aí variável, né? E essa vai ser a primeira parte. Segunda parte, o poder de substantivação que o artigo tem, de colocar a palavra adiante, fazer a palavra que está na frente se tornar um substantivo. Fica aí que tem coisas aí que você ainda não sabe. E terceiro ponto, a relação entre artigos e pronomes. E isso tem tudo a ver com a língua mãe do português, o pai do português, né, o latim. Bora lá! Artigos são palavrinhas bem pequenas e elas definem ou indefinem um substantivo. Como assim? Pense comigo. Se eu falasse assim, um livro, você ia entender que é qualquer um. Se eu falasse o livro, você saberia que é um livro específico. Nesse contexto, já adianto para você, a definição desse substantivo em particular, ela se dá a nível discursivo. Quando você fala qual é o objeto em questão, o elemento em questão que você está definindo, tá certo? Porque, por exemplo, se eu falasse o livro, para você essa informação seria totalmente relevante. Você ia me perguntar qual livro. Então é necessário que você saiba qual livro que eu estou me referindo, certo? Ou ainda relacionado à posse, por exemplo, este é o meu cinto, este é a minha camisa. Então isso daí é interessante. O teu interlocutor deve previamente saber do que se trata, tá certo? Vamos lá. Ele é definido por quê? Quando você tem, quais são os artigos definidos? O a, os, as, ponto. E eles são variáveis, como você já aprendeu no outro vídeo, porque eles variam em gênero e número. E os indefinidos é uma, uns. Não tem segredo relacionado a isso. Então, se eu falasse, eu gostaria de falar com uma pessoa, você vai no Brás, na 25 de março, ali que não falta pessoa. Agora, eu quero falar com a fulana de tal. Esse a, você está especificando quem é, tá certo? Não tem segredo, não tem dúvida relacionada a isso. Se tiver, comenta aí embaixo. Fazendo um gancho para a segunda parte do vídeo. Olha que curioso. Pense comigo, nós temos na língua portuguesa palavras que têm sentidos diferentes, sendo com grafias iguais. São palavras homônimas aí, certo? Pense nas palavras guarda, caminho, cabeça. Olha só, se eu falar a guarda, você vai visualizar uma coisa. E se eu falar o guarda? Eu não mudei nada na palavra. Mas esse artigo, ele está definindo não somente o gênero, o número, a especificidade dessa palavra, como a própria palavra em si. Uma coisa é o guarda, outra coisa é a guarda. Uma coisa é a cabeça, outra coisa é o cabeça. Nesse sentido, o cabeça seria o quê? O líder. Mesma coisa, pensa ainda. Você vai no supermercado, você vai passar aonde? No caixa. Então você fala o caixa. É diferente de a caixa. Você nunca tinha... É simples, é besta, mas olha que curioso. E hoje você já aprendeu isso daí. Com certeza vale o like. Vamos para a segunda parte do vídeo. Você já aprendeu que o artigo ele tem o poder de substantivação da próxima palavra. O que acontece? Você percebeu que no exemplo passado que eu não mudei nada na palavra, nem o gênero da palavra, não mudei nada. Só mudei o artigo e mudou totalmente o sentido? Então, o artigo ele tem um poder. Esse poder é a substantivação da palavra. Então ele consegue transformar a palavra que está na frente dele em um substantivo. O que vem depois de um artigo é um substantivo. Fica até o final para você entender o que eu estou querendo dizer. O que acontece? Não sei. Amar, ou melhor, amar é um verbo, certo? Se eu colocar o amar dela é diferente. Esse amar já deixa de ser um verbo, passa a ser uma outra coisa, passa a ser um substantivo, certo? Porque eu estou
dando uma característica tão específica para esse amar, que é como se a ação dela se transformasse num ente, certo? Você já aprendeu também que as palavras que dão características para o substantivo são já adjetivos. Por exemplo, o belo. Este ser que fala é belo. Mentira! Você está percebendo que esse belo é um adjetivo. Eu sou o ser, sou o substantivo e belo é um adjetivo, correto? Agora reflita. Se eu falasse, o belo que vos fala é o professor. O belo, eu não estou falando que a característica belo. Esse belo já passou a se tornar um substantivo. Então, o que vem depois de um artigo, ele consegue transformar adjetivos, verbos, em substantivos. Entende? Então, você aprende que depois de um artigo, vem um substantivo. E aí você gravou essa regrinha na tua cabeça. E aí, toda palavra que vem depois de um artigo, você automaticamente identifica como sendo um adjetivo. Mas não! Tem exceções aí. Pensa só, reflita comigo. Não é necessariamente o artigo, sim, ele sempre vai estar junto de um substantivo. E a palavra que vem depois dele vai ser o substantivo, mas não há imediatamente depois, porque tem casos que isso não acontece. Vamos voltar para o belo. Assim, se eu falasse para você, o belo professor está dando aula, que é esse pai aqui lindo. Você ia falar que qual dessas palavras é o substantivo, belo ou professor? Você ia falar professor. Então, o belo não está logo à frente do artigo? Pô, mas então ele é um adjetivo? Ele não transformou? Não transformou em substantivo. Pensa só, é só inverter. O professor Belo está dando aula. O belo dia, tal coisa aconteceu. Dia ou belo é substantivo? O dia. É só inverter a ordem. Então, em muitos casos, as palavras que vêm adiante de um artigo, se estas forem adjetivos e logo após vier o substantivo, o artigo não estará, certo? Não estará substantivando essa palavra. Eu apenas inverti por uma questão de estética, certo? Só isso. Ficou claro para você? Então, assim, grave isso na tua cabeça. Se às vezes você está com dificuldade, você vai fazer uma provinha de análise morfológica. Cara, pensa só, até agora eu falei sobre substantivo e artigo, beleza? Mal e mais você já está identificando o que é um adjetivo também. Então, artigo é o quê? Os as, uns, umas, uma. Isso são os artigos, beleza? Agora, o substantivo é tudo aquilo que é definido por essas palavras. Tá? Ele sempre vai ser referido por isso. Se você consegue colocar os as aí antes dessa palavra em particular, ela é um substantivo. Mas, nesse caso em particular que eu estou lhe dizendo, é o que? Se tiver um adjetivo antes, né, desse substantivo, esse adjetivo continuará sendo um adjetivo. É só por uma questão de estético. A notícia boa é que você se inscreveu no canal. Certo? E se inscreveu mesmo. Agora, a boa notícia é que você se inscreveu no canal. Eu só inverti a ordem. Ele continua sendo um adjetivo do mesmo jeito. Então não confunda, tá certo? E é claro que isso vale o like, né? Próximo tópico. Eu ainda não dei a definição, mas olha só. Artigo é uma palavra que vem do latim artículos, o diminutivo de artus, que é junto ou articulação. Certo? Nesse contexto, ela tá. Pensa o que é uma articulação, que está junto ali dos demais. Estou falando de osso, né, no caso. Mas é o que está ali articulando. No caso das palavras, ela está determinando. Então, veja só, ela, nesse caso da articulação, ela determina meio que o gênero e o número. Ó, tá ligando os pontos aí, né? Então, se eu tenho uma articulação para baixo, ele não vai articular para baixo. Mesma coisa o artigo. Se o artigo ele tem uma. Se ele é feminino, o substantivo será feminino também. Se o artigo é plural, o substantivo será plural. Plural, certo? Então o artigo ele tem esse poder aí. Agora, o artigo ele veio do latim também. A nossa língua veio do latim e os artigos também vieram do latim. Curiosidade, eles vieram do latim, mas o latim não tem artigo. E aí de repente você pensa, pô, como assim? Como é que eu tenho hoje os artigos aqui? Eles vieram do latim, o latim não tinha. Não, o latim não era uma língua que não tinha artigo. O latim era bem diferente da língua portuguesa. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, como que os artigos vieram do latim?
de pronomes latinos. Agora presta atenção. Não que você não estava prestando atenção antes, mas presta atenção agora também. No latim, nós tínhamos 3 artigos, tá certo? Que é illa, illid e illud. Esses artigos eram aquilo, aquele e aquela. E, aliás, né, se eu não falei, tem um negócio, esses daí que eu tô dizendo são artigos definidos, tá certo? Não confunda. Esses artigos definidos vieram disso daí, beleza? Dando sequência. Por que que eu digo que eles ainda têm, eles ainda funcionam como pronomes? Em um caso mais nerfado, um caso mais reduzido, mais enfraquecido, mas ele ainda funciona. Olha só esses exemplos. Permaneceu a semana inteira em casa. Esse a é um artigo. Ele tem um peso de esta, permaneceu esta semana inteira. Ou até mesmo permaneceu aquela semana inteira em casa. Ele tem esse peso, meio que na entrelinha, meio que de repente você fala, cara, né, mas ele tem, sintaticamente falando ali, no discurso, semanticamente falando, né, discursivamente falando, ele tem esse peso. Ou então vamos colocar outro exemplo, partimos no momento para tal lugar. Esse no momento é igual a neste momento. E aí tem um porém, né? Eu não falei isso nesse vídeo. Esse no nada mais é do que em mais no, em mais o. Os artigos eles se juntam a outras palavras, tá certo? Incluindo, por exemplo, as preposições. De mais o é do, de mais a é da. E em mais o é no, em mais a é na. Então esse no, ele é uma junção ali de preposição e artigo, tá certo? Então esse no é um artigo. Quer dizer, é uma junção dessas duas. Enfim, você entendeu? Então, quer dizer, quando eu falo partir no momento para São Paulo, seria como se eu falasse neste momento. E este, na realidade, é um pronome, tá certo? Ou então se eu falar assim, levei os costumes da região, levei os hábitos da região. Esse da é a mesma coisa desta, levei os costumes desta região. Então, assim, nesse ponto, isso aí é etimológico. A gente utiliza isso no dia a dia, a gente entende o que a pessoa fala. Isso daí, às vezes, a gente passa despercebido, mas ele tem esse peso por esta etimologia, tá certo? Então, tipo, mano, já vale o like, já vale a inscrição, confira aí. Então, assim, fico feliz que vocês estão aprendendo, pelo menos eu espero que vocês estejam aprendendo. Se você gostou, comenta aqui embaixo porque você é livre para isso e é de graça, meu nome. Então, assim, não deixe de conferir os demais vídeos. Já fiz vídeos sobre substantivo, dá um confere. E hoje você aprendeu que o artigo ele pode ser definido e indefinido. Definido é o a, os as, indefinido é uns, umas, uma. E ele tem o poder de substantivação de um substantivo. De uma outra palavra, ele transforma uma classe de palavra em substantivo, uma classe diferente em substantivo. Isso daria um vídeo só para isso. Todavia, acautele-se. Se o substantivo ele vier depois de um adjetivo, o adjetivo continua sendo adjetivo. Dê uma olhadinha no contexto. Vê qual é o substantivo mais forte, tá certo? Qual é a maior possibilidade dele transformar. Tô falando isso para na hora você ter um hack aí para você conseguir fazer aí a ligação certinha. E você aprendeu que os artigos demonstrativos na realidade eram pronomes do latim. Illud, ille e illa, tá? E o conhecimento é além da gramática, tá certo? E eu fico feliz de você estar aqui. Comenta o que você acha. Te vejo aqui se você quiser aprender tudo sobre substantivo. Falo tudo mais um pouquinho nesse vídeo. Também sobre classe de palavras, tá certo? Fiquem todos com Deus e fui!